Olá a todos, meu nome é Gabriel Martins Lucani, sou aluno do oitavo período do curso de graduação em Engenharia Mecânica na Universidade Federal de Itajubá. Vim aqui apresentar minha pesquisa de iniciação científica com o tema em estimativa simultânea da condutividade térmica entre capacidade de calor volumétrica do metal duro pelo método de Gauss. Este trabalho foi realizado sob orientação do professor Dr. Sandro Metreveri Marcondes de Lima e Silva, e tem sua importância baseada na alta aplicabilidade de metais metálicos na indústria e em altas temperaturas, sendo assim essencial o conhecimento de suas propriedades. Para este trabalho, utiliza-se o modelo térmico unidimensional, ou seja, é considerado um fluxo de calor unidirecional em toda a amostra. Para se atingir essa aproximação, é utilizado o método experimental contido em Ramos 2020, o qual é composto por uma amostra totalmente isolada em suas laterais, com um aquecedor resistível em uma superfície e um termopar tipo T na superfície oposta. Aqui se tem a representação da montagem de Ramos 2020 e aqui um exemplo de como o modelo 1D foi obtido na realização desse trabalho. Para se calcular as propriedades, primeiramente precisamos calcular os valores das temperaturas numéricas e temperaturas experimentais. Os valores experimentais são obtidos através do termopar citado anteriormente, e a temperatura numérica é obtida através do método das diferenças finitas, o qual discretiza a espessura da amostra e, sendo assim, possível calcular a temperatura em cada ponto P discretizado. Aqui na figura mostra um exemplo de como essa discretização foi feita. Primeiro quebramos ela numericamente em diversos pontos, sendo que no primeiro ponto a condução de calor se dá pelo aquecedor resistível em uma extremidade e na outra extremidade pelo ponto imediatamente posterior a ele. Nos pontos intermediários, a condução se dá pelo ponto imediatamente anterior e o ponto imediatamente posterior. E já no ponto final, a condução se dá pelo ponto imediatamente anterior e tem zero de condução na outra extremidade, pois, como dito anteriormente, o modelo é isolado. Chegando no cálculo das propriedades, foi modelada em MATLAB uma nova função de mínimos quadrados, desta vez sendo ela a comparação da diferença de valores numéricos e experimentais de temperatura. Então, encontramos os parâmetros através do método de otimização, também modelado em MATLAB, o método de otimização de Gauss com regularização por tempos futuros. O que, através de um chute inicial, temos um incremento adicionado neste valor para a função ser mínima. Sendo assim, chegamos a um valor ótimo para as propriedades estimadas ao fim do experimento. Falando agora dos resultados, obtivemos esses dados de temperatura, onde é possível analisar que os valores da temperatura numérica foram bem próximos dos valores das temperaturas experimentais. Isso mostra que o modelo unidimensional é uma boa aproximação. E aqui no gráfico nós vemos que a curva em vermelho é a temperatura experimental, a curva azul é a temperatura numérica. Porém, apesar de elas serem bem parecidas, ainda apresentam resíduo. Então eu plotei um gráfico dos resíduos, pois ele é o principal do nosso trabalho, que é através da minimização dessa função de resíduos que vamos encontrar as propriedades. Bom, partindo para a simulação das propriedades, primeiro é necessário calcular o coeficiente de sensibilidade. Pois se o coeficiente de sensibilidade dessas propriedades forem dependentes linearmente, não é possível o cálculo simultâneo de ambas. Porém, como o gráfico mostra, a condutividade térmica e a capacidade de calor volumétrica, neste caso, não são dependentes linearmente. Portanto, elas podem ser calculadas simultaneamente. Aqui do lado temos uma tabela que mostra os valores médios obtidos. Para cá, com a condutividade térmica, tivemos uma média de 41,21 e já para o ROCP, 3,8 vezes 10 a sexta. Partindo para a conclusão, podemos concluir que os resultados obtidos apresentam uma concordância com a literatura, sendo de 2,75% para o calor volumétrico e 14,13% para a condutividade térmica. Podemos concluir também que os valores do ROCP apresentam uma maior proximidade com a literatura. Isso se dá devido à sua maior sensibilidade encontrada no experimento. Finalmente, quero agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo apoio financeiro através de uma bolsa de iniciação científica e a FAPEMIG pelo apoio ao LabTC.